Paulo Cogos, Guilherme Freire, Rodrigo Silva. O que todos esses caras têm em comum? Bom, todos eles são influenciadores cristãos, né? E, em primeiro lugar, eu quero falar um pouco sobre um fenômeno que eu defino como cristianismo cultural. A gente que vive aqui no Ocidente, né, independentemente da tua visão religiosa, mesmo que tu seja ateu, agnóstico, ou tu tenha qualquer outra crença religiosa ou espiritual, tu ainda assim é muito afetado pelo cristianismo cultural. Com isso eu quero dizer que mesmo que a sociedade não seja ativamente cristã, com uma doutrina religiosa, vários dos nossos elementos que compõem a nossa sociedade ainda assim retém essa natureza cristã que em algum momento, de fato, esteve mais acentuada, né? Aqui no Brasil, eu não saberia dizer um momento que eu começo a dizer que isso deixa de ser forte, porque provavelmente no povo brasileiro nunca houve realmente uma grande disseminação do cristianismo, visto que, né, a própria definição do que seria o povo ao longo dos séculos seria bem difícil de chegar a uma conclusão, né? Mas voltando para o cerne do meu raciocínio, né, o cristianismo cultural, eu quero falar algumas coisas bem específicas, assim, como até, por exemplo, assim, a contagem dos anos do nosso planeta, né? A gente ainda costuma referir-se no ano de 2024, mas 2024 por quê? Depois de Cristo, né? Na realidade, eu sei que hoje em dia estão querendo deixar forte a expressão era comum, né? Mas ainda assim essa era comum é só uma maneira de censurar a palavra Cristo da jogada, mas ainda assim como essa era comum, está contando a partir especificamente do nascimento de uma figura, tá ligado? Então é um negócio que existem outras nações, né, outras civilizações do planeta Terra que não usam o mesmo calendário que a gente. Eu sei que tem, por exemplo, o calendário chinês, tem o calendário árabe, né, ou muçulmano, melhor dizendo, eu acredito. Então, existem outras contagens da linha do tempo, do dia, mas aqui no Brasil, esse já é uma forma de como o cristianismo cultural te afeta, né? Os nossos feriados também ainda tem muito a ver com o cristianismo, e até mesmo assim nossos valores culturais, valores da nossa sociedade também, né? E daí, antes de eu abordar algumas dessas questões que eu tenho divergência, e quando eu digo divergência, é de uma forma bem assim, objetiva, política, pragmática, né? Várias dessas pessoas que eu abri esse programa aqui falando o nome deles, eu acredito que eles são fundamentalistas cristãos. E muitos deles, na verdade, todos eles têm algumas diferenças, né? Rodrigo Silva, principalmente, eu sei que ele é protestante, se é que é isso que o Guilherme está falando, né? E agora o Cogos e o Guilherme Freire já são católicos, né? São católicos, embora também tenha alguma diferenciação no que eles falam, né? E daí, por exemplo, esses dois últimos sujeitos, recentemente eu já vi eles tentando fazer, assim, relativização, sabe, um revisionismo do fenômeno que foi a Inquisição, né? O Guilherme Freire especificamente apontou uma vez num podcast assim que, mas as pessoas durante muito tempo ficaram fazendo uma má imagem da Inquisição, sabe? Ficou meio que as pessoas não sabem o que é Inquisição, mas só de ouvir falar a expressão Inquisição, tu imagina uma coisa terrível, uma coisa ruim, e relaciona com a igreja, e daí ele ainda quis dizer que isso foi uma espécie de avanço, porque, né, anteriormente a isso, os métodos de julgar as pessoas era ainda mais assim arbitrário. Então, algumas coisas. Em primeiro lugar, é uma afirmação muito assim solta para ele dizer que antes de 1123, mais ou menos ali, quando é instaurada a Inquisição com esse nome, embora já houvesse tribunais cristãos já fazia um tempo, né? Mas é uma coisa assim meio que... Não tem como afirmar uma coisa dessas, eu não diria assim... Existiam civilizações já na China, existiam civilizações árabes, né? Civilizações mouras, por exemplo. Enfim, existia muita coisa acontecendo ali já no planeta Terra para afirmar que a Inquisição foi um avanço. Ou em todas as regiões em que a Inquisição surgiu, foi um avanço civilizatório, se não civilizatório, pelo menos legislativo, sabe? É uma coisa meio que... Pro cara que ele fala isso, ele é muito alinhado com a Igreja Católica, evidentemente que ele é, né? E ele chega ao último de querer defender até o indefensável, na minha opinião, que é fazer essa relativização sobre a Inquisição, né? Simplificando bastante o que foi o processo da Inquisição, na realidade, se tu gostar do que tu está ouvindo aqui, assiste o meu último programa Sem Contexto, ou melhor, ouve, né? Ele é um podcast apenas de áudio, então tu pode escutar fazendo outras coisas. Provavelmente eu vou deixar o link aqui embaixo, ou então vai lá no Spotify e busca pelo meu podcast, né?
Macacos com Ansiedade. Logo mais ele vai estar aqui no YouTube. Mas enfim, voltando para o conceito de Inquisição, pense que esse tribunal surge especificamente para perseguir aquilo que é chamado de heresia, né? Essa palavra hoje em dia raramente a gente usa, né? Qualquer pessoa que vive aqui no Brasil, é muito rara alguém falar isso, exceto talvez mesmo em passagens bíblicas. Mas basicamente chegou um momento ali no início do milênio passado, dá para falar assim, né, que os caras da igreja começaram a se incomodar muito com doutrinas ditas como hereges, que seria assim, o que seria a heresia? Basicamente, gente que tentava falar sobre a Bíblia, sobre Jesus Cristo, que não fosse exatamente da forma que a Igreja Católica estava falando, né? E daí sempre teve vários grupos diferentes, né? Um que é o mais famoso, pelo menos amplamente falado nesse início da Inquisição, é o catarismo, né? Os cátaros eram um grupo que eu também já vi gente na tentativa de querer justificar a Inquisição, né, e fazer de conta que matar seres humanos, queimar seres humanos, empalar seres humanos, enfim, massacrar gente, e mais impressionante que também era cristão, né? Entender que na verdade não é nem sobre ter outras religiões. É evidente que a Inquisição também castigava gente que era considerada bruxa, né? Gente que era considerado feiticeiro, gente que era considerado mago, gente que era adepta de outras religiões também, né, xamânicas e etc. Mas até mesmo os cristãos, que não eram a forma correta de ser cristão, também pagavam caro, né? Então era um negócio assim que basicamente eu até falando aqui, de vez em quando eu fico pensando assim, porra, é necessário ficar falando que isso é uma coisa atroz? E eu tô me lembrando que eu vi gente defendendo isso, né? Então, tipo, sim, é muito necessário ficar falando que tudo isso daí foi atrocidade, foi bárbaro. E daí, assim, até vou falar especificamente sobre os cátaros. Gente que tenta justificar essa atrocidade da igreja e fala que eles eram hereges, e ainda tenta pintar eles como uma espécie de grupo assim. Eles eram um grupo extremista que odiava a carne humana, e por isso eles se autoflagelavam e eles atacavam mulheres que estavam grávidas, porque eles achavam que a própria carne era errada e pecado. Aí isso cria uma imagem de gente que não está acostumada a fazer pesquisa sobre história, gente que não tem empatia para fazer reflexão baseada assim, em evidência antropológica e entender como que de certo essas coisas aconteciam realmente, sabe? Porque assim, o catarismo, para começar, essa palavra, esse nome, é tudo deixado pela própria Igreja Católica. Então hoje em dia, com um pensamento crítico, a gente consegue deduzir que relatos feitos a respeito do que foi os cátaros não é algo tão assim, tu não pode considerar o que está sendo dito como uma verdade nua e crua, afinal, tu está vendo a opinião das pessoas que foram até um lugar para matar e exterminar os hereges. Isso era tipo assim, isso foi promulgado por uma bula papal, entendeu? Veio uma ordem direta da igreja e direto do Deus cristão, porque ele estava aprovando as pessoas para ir lá tomar as terras e matar gente, que basicamente não ia matar só os cátaros, ia matar também os cátaros, eu queria ter dito. Não ia matar só os cátaros, ia matar também todas as pessoas que eram assim gentis com eles, entendeu? Basicamente, os cátaros religiosos mesmo não eram tão numerosos assim, afinal não tem como saber quantos exatamente eram, visto que era só assim, algumas coisas que dá para simplificar do raciocínio deles, é que eles acreditavam em 2 deuses, isso por si só já configurava uma heresia, mas simplificando eles diziam que o Deus do Antigo Testamento era um Deus ruim e o Deus do Novo Testamento era o Deus bom, né? E daí isso por si só já era heresia, mas tinha outras coisas dentro da doutrina dos cátaros que era assim, a Igreja Católica não aprovava. Só que é que tá. Por que eu tenho certeza absoluta que os cátaros não eram esse grupo extremista que alguns desses influenciadores cristãos tentam passar adiante? Pense comigo, os cátaros, esse grupo, a gente só ficou sabendo que eles existiam e só foi declarada uma cruzada contra eles porque eles surgiram no início do século XII, lá no sul da França, e ficaram durante assim 40, 50, 60 anos lá, fazendo parte da comunidade do sul da França, a ponto da Igreja Católica perder influência naquela região e daí do Papa comandar uma cruzada, literalmente uma cruzada contra os cátaros. Então assim, não tem como isso ter sido um grupo isolado de pessoas extremistas, sabe? Existe a lógica de que eles eram contra os prazeres carnais, etc e tal, mas esse tipo de visão asceta, isso era comum e corriqueiro entre várias religiões e várias vertentes
do cristianismo, né? E várias dessas doutrinas que, além de ser as setas, eu não vou conseguir explicar o que é ceticismo agora, afinal esse vídeo já está até acabando, né? Mas várias dessas doutrinas das setas também faziam críticas à forma com que a Igreja Católica acumulava riqueza. Outra coisa que não é muito comum entender, tipo assim, até hoje em dia as pessoas fazem esse tipo de crítica, porque salta aos olhos das pessoas. Então, hoje em dia é estranho o acúmulo de riqueza da Igreja Católica, e há 900 anos atrás também era estranho, até mesmo para as pessoas que eram cristãs, né? Então, essa visão daí é feita só para tentar desumanizar os cátaros e fazer de conta que a Igreja Católica estava certa em fazer o que ela fez, e basicamente um católico de verdade tem que achar sim, entendeu? Um católico de verdade tem que defender isso. Mas eu basicamente, olha, posso dizer para vocês, cara, eu não tenho como afirmar que tipo de pessoa eram os cátaros. Mas eu tenho certeza absoluta que eles eram seres humanos, eu tenho certeza absoluta que eles estavam vivendo uma sociedade lá que provavelmente foi formada de forma pacífica, entendeu? Provavelmente eles não impuseram o catarismo aos reis e os monarcas daquela região. Os reis e os monarcas que, convivendo com líderes cátaros, gostavam do jeito que eles falavam sobre a espiritualidade, gostavam de condutas que eles tinham, foram se adequando, entendeu? E daí, quando aquela região do sul da França, né, que é chamada de Languedoc, começou a responder menos à igreja e provavelmente pagar menos à igreja, se tornou um problema. Eles tentaram convencer na base da argumentação, dizendo que eles eram hereges, dizendo que seguir cátaros era a mesma coisa que seguir o diabo, entendeu? E quando não deu certo, virou uma cruzada que durou 20, 30 anos, porque tinham batalhas, entendeu? Tinham nobres que estavam defendendo os cátaros, tinham cavaleiros vinculados aos cátaros. Então, cara, é um movimento que negar que era feito por seres humanos com grandes grupos, sabe, com grandes relações, é um absurdo, entendeu? Então, daí, quando tu entende o que foi a Inquisição, e esse daí foi só um exemplo de uma passagem específica da Inquisição no começo dela. Esse é um processo, o Santo Ofício dura até os dias de hoje, né? Existe a mesma instituição da Inquisição, ela ainda existe nos dias de hoje, mas ela tem outro nome, e eu acho que hoje em dia ela não queima mais ninguém. Só que daí, depois que tu entende esse tipo de lógica, tu tem que pensar assim, é justificado, então? É justificado matar, derramar sangue, sabe? Porque essa é o que, não só o que foi dito pela Igreja Católica, mas assim, é outra coisa que eu passo pro cristianismo em geral, tá ligado? É o que a maioria das pessoas hoje em dia, até cristãos, deveriam ser autocríticos, sabe? Não importa o bem que o cristianismo faça para o mundo, ainda tem muito sangue vinculado ao que foi feito pelos agentes religiosos, e não é gente qualquer, não é gente nenhum, entendeu? Era o Papa, era uma ordem expressa, e vai ter gente que vai dizer, ah, mas veio outros papas depois, tem gente que fez o bem. Cara, não importa, entendeu? Tu tem que ser muito desumano, tem que valorizar muito a vida de gente para falar que cometer chacina em nome de um Deus, visto que só existe um Deus no cristianismo, né? Todo o sangue que foi derramado nesse mundo por um cristão foi derramado em nome do mesmo Deus. Então, assim, é uma realidade, sabe? Que os cristãos, na minha opinião, eles ainda têm que pedir muito perdão, porque tem muito sangue na mão do cristianismo ainda, e não é a postura que eu vejo hoje em dia, sabe? Pelo contrário, tem gente até já achando que já tá no ponto de que dá pra defender a Inquisição, tá ligado? O cara chegou ao ponto que ele se sente confortável, assim, ah não, eu acho que é humano defender a Inquisição, fazer de conta que queimar gente que tinha opinião de cosmologia diferente, sabe? Queimar gente só porque eles eram bruxos, ocultistas, sabe? E vou dar minha opinião, eu acredito que essas pessoas eram bruxas de verdade, mas eu não acho que ninguém deve ser morto por ter religião diferente dos cristãos, tá ligado? Esse é o ponto. Mas se tu acha que sim, cara, então tu tem que entender o que tu tá defendendo, entendeu? Por isso que eu acho absurdo esses cristãos católicos passarem pano para esse fenômeno, né? Que para mim só pode ser condenado. Mas é isso aí, e logo mais eu falo mais sobre esse assunto, porque, né, tem muito o que ser dito.